Queridos irmãos, irmãs, presentes aqui na Catedral, queridos irmãos, irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta nossa celebração. No Evangelho deste domingo, Nosso Senhor vai nos apresentar um contraste entre a mentalidade que domina as realidades deste mundo. O mundo de hoje valoriza o poder, a honra, os primeiros lugares. Nosso Senhor vai contrapor isso às realidades do reino de Deus, para as quais Jesus nos ensina a importância, o valor da humildade, do espírito de serviço. Ou seja, queridos irmãos, Jesus olha para nós e nos propõe um outro modelo de vida, diferente daquele que é o modelo que a maioria das pessoas hoje pensam seguir. O modelo de Jesus está fundamentado no serviço, na entrega generosa dos nossos dias, pelo bem dos nossos irmãos. E Ele mesmo nos dá o exemplo disso, já que Ele se apresenta, como nos diz o Evangelho de São Lucas, como aquele que serve, sendo nosso Senhor, sendo nosso Mestre. Ele nos ensina com a sua vida e com a sua palavra a servir e a gastar a vida pelo bem dos nossos irmãos e também sendo fiéis a Deus. Na verdade, esta linguagem de Jesus não é uma linguagem difícil de nós entendermos. É aquilo que nós aprendemos, possivelmente no colo dos nossos pais, e até mais do que isso, aprendemos não pela palavra que eles nos disseram, mas pelo exemplo que eles deram de sacrifício por nós, de renunciar a tantas e tantas coisas nas suas vidas pelo nosso bem, para que nós pudéssemos ter, quem sabe, uma roupa melhor, quem sabe um brinquedo melhor. Estas coisas do serviço, da generosidade, do dar a vida, não são coisas teóricas, são coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. Vocês pais que aqui estão, sabem quantas vezes tiveram que renunciar a coisas para si, pelo bem da sua família, pelo bem da esposa, pelo bem dos filhos. Mesmo os mais jovens sabem também se sacrificar para dar alegria aos seus pais, para dar alegria à sua família. Quantas vezes o dedicar-se um pouquinho mais ao estudo, o arrumar um armário, um roupeiro de roupa para deixar um pouco mais organizadas as coisas. No fundo, a intenção que está por trás disso não é a mania da ordem, mas é o desejo, a vontade de dar uma alegria àqueles que nós reconhecemos se sacrificam sempre por nós. Nosso Senhor vem nos ensinar isso, e Ele vem prestar para nós este serviço, o serviço da humildade, o serviço da generosidade, e por isso Ele vem para salvar a humanidade, e apresenta-se, sendo o Senhor, se apresenta como servo. Jesus é manso, é humilde de coração. No Evangelho, nós encontramos na pessoa de Jesus este princípio da verdadeira autoridade, tanto no âmbito civil, como também nas esferas da igreja. A autoridade deve ser exercida como Jesus exerceu a sua, não por ambição, nem por prepotência, nem por vaidade ou busca de glória,
Autoridade é serviço, é generosidade e doação desinteressada. Na sociedade e também na igreja, a autoridade é necessária. Ela está nos planos de Deus. Deus é contrário à anarquia. Hoje existe até na sociedade, em alguns meios culturais, especialmente em algumas universidades, a santificação, a canonização, vamos dizer assim, da anarquia. Uma sociedade, um Estado sem governo, sem regras, onde cada um faz o que quer, o que bem entende, como se isso fosse possível trazer felicidade, trazer paz, trazer realização para o ser humano. Portanto, a palavra de Deus neste domingo, ela, entre tantas coisas bonitas, nos ensina a importância do serviço, da generosidade. O trecho que nós escutamos na primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, é um livro do Antigo Testamento, nos mostrou uma situação bastante atual nos nossos dias. Aquela atitude, como nós costumamos dizer, de quem está no buraco, de quem está na lama e quer puxar todo mundo, arrastar todo mundo para junto de si, para a mesma situação. A gente que se realiza de ver os outros caírem, os outros errarem. Há quem fique feliz por ver a infelicidade dos outros. Este trecho do livro da Sabedoria revela sapientemente a atitude interior daqueles que sabem que estão errados e por isso insultam os que pretendem manter-se na justiça ou os que pretendem restaurar a justiça. Nós jamais podemos ser assim. Deus nos pede que sejamos justos. E ser justo significa agir de uma maneira diferente. Ser pessoas que com a mansidão, a paciência, a compreensão, acabam de verdade ajudando os irmãos. E mais do que isso, sabem que isso lhes trará sofrimento. Porque a bondade, a mansidão, a compreensão, acaba sendo uma agressão para com aqueles que não querem mudar, não querem se converter. É certamente uma realidade muito atual esta. Muitas vezes, como dizia quem está afundado na lama, em vez de pensar em sair desta situação, acaba odiando e tentando prejudicar quem busca ter uma vida reta, uma vida decente diante de Deus. Escutamos depois o trecho da segunda leitura. Não sei se vocês reparam, mas são já 3 domingos em sequência que nós estamos lendo trechos na segunda leitura da carta do apóstolo São Tiago. No trecho de hoje, São Tiago procura nos ensinar em que consiste a verdadeira sabedoria que vem de Deus. O apóstolo nos exorta a fugir das desordens, da inveja, das rivalidades, do espírito de competição, das brigas, das incompreensões. O homem sábio, na linguagem do apóstolo São Tiago, é aquele que mantém e luta por manter uma atitude justa, honesta, acompanhada com atitudes e autênticas virtudes da boa convivência. Qualquer pessoa com uma compreensão assim, razoavelmente normal, entende isso. Se eu semeio na minha família, na minha casa, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu vivo, se eu semeio rancor, ódio, divisão,
eu vou colher o que semeei. Eu vou, na verdade, receber o resultado da minha atitude. Por isso o apóstolo diz que as discórdias, as divisões na igreja, na família, são provenientes da falta de equilíbrio e do predomínio do orgulho, do se achar mais do que os outros, do querer ter sempre a última palavra nas coisas. Quem vive assim, jamais será escutado por Deus, já que, como o apóstolo diz, pedirá coisas erradas, pedirá coisas para fomentar o seu orgulho, a sua prepotência. E Deus não vai, jamais, atender uma oração que prejudique a nossa vida ou prejudique a vida dos demais. Finalmente, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, como nós já refletimos no início, Jesus nos ensina o verdadeiro caminho de ser seu discípulo. Todos nós buscamos na igreja esta orientação. Queremos seguir o caminho de Jesus, queremos ser como Ele. Portanto, o caminho que Ele nos ensina é o de ser sempre disponível, compreensível, através do espírito de serviço, da humildade, especialmente do acolhimento dos mais pequenos, dos mais simples. Este espírito, estas atitudes práticas, tornarão a nossa fé uma fé adulta, provada, capaz de sustentar a nossa vida e de nos colocar em uma íntima relação com Deus, sendo servidores humildes dos nossos irmãos. O segredo, queridos irmãos, para isso é olhar sempre para Jesus, aprender sempre dele. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Se quisermos ter uma vida feliz, olhemos para ele, aprendamos da sua palavra, aprendamos da sua atitude, a sermos pessoas humildes, simples, e o resultado será uma vida cheia de alegria, capaz de suportar as dificuldades que aparecem em nossa vida.